Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz a todos. Estamos dando início ao nosso momento devocional, a palavra de Deus. Esse amigo que vos fala, eu sou teu irmão Ailton. Esse é o dia que nos fez o Senhor, então vamos nos alegrar e vamos regozijar nele, pois ele tem cuidado de mim, de você. Ele está cuidando de cada um de nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para frente vai continuar nos ajudando muito mais, porque Ele é fiel em todas as tuas palavras. Senhor, visita esse vídeo de hoje. E ao visitar esse vídeo de hoje, alcança muitas vidas, Senhor. Alcança muitas almas. Alcança o coração das pessoas que estão passando por momento de sofrimento, passando por momento de dor, momento de fraqueza, de desânimo, de desespero. Meu Deus, aleluia, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha entrar na casa dessa pessoa através desse vídeo, entrar na família, na vida sentimental, no casamento, na saúde e em outras áreas da vida dela, meu Pai, aonde ela reconhece o quanto que ela precisa da luz do Senhor na vida dela. Meu Deus, que nós venhamos ser um instrumento do Senhor através desse canal, através dessa rede social chamada YouTube. Enquanto nós podemos estar aqui para falar do teu amor, do teu nome, aleluia, nós estamos aqui para aproveitar, para valorizar essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Então nos usa profundamente, e que pessoas venham ser tocadas na saúde, na família e na vida espiritual. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Estamos juntos mais uma vez. Eu quero hoje ser bastante rápido. Hoje eu vou estar trazendo apenas uma lição só para a nossa vida. Uma lição. Eu costumo trazer 3, 2. Hoje vai ser uma lição e vai ser apenas em um tema. No único tema. Não vai ter o tema dos pontos, né? Vai ter apenas um tema. Nós vamos estar falando a respeito de uma passagem bíblica da história de Judá e Tamar. Judá e Tamar eram filhos de Jacó. Quem não conhece Jacó, eu creio que você conhece Jacó. Então, Judá e Tamar eram filhos... Aliás, Judá e Tamar não, desculpa. Judá era filho de Jacó. Tamar era a nora de Judá. Tá bom? Repetindo. Judá era filho de Jacó. Tamar era a nora de Judá. Então Judá já era um adulto, já teve filhos, e um dos seus filhos casou com Tamar, faleceu, e depois ela iria ser entregue para o outro filho de Jacó, de Judá, e ali foi feito, né? Judá deu o outro filho, mas esse homem também faleceu. Mas ele tinha um filho que ainda iria crescer, ainda iria ficar adulto, e foi prometido para dar para Tamar. Mas o tempo foi passando e Tamar acabou não recebendo a promessa do teu sogro Judá. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Tamar acabou fazendo uma coisa que era errada. Ela se vestiu de prostituta, tampou o rosto e foi se encontrar com Judá. E ali teve um relacionamento com Judá, sem Judá saber quem era. E aí essa mulher engravidou. E quando ela engravidou, Judá ficou sabendo e já queria logo apedrejá-la, já queria logo fazer o mal para ela. Quando ela revelou, aqui eu tô com
eu tô com um objeto seu. Tô com um objeto seu. Aí foi aí que ele se mancou. Quer dizer que o filho que ela tá esperando é meu. Porque a única pessoa que eu me deitei e entreguei meu objeto, se não me falha a memória, um cajado, e entreguei meu objeto, foi para uma prostituta. E ela tá grávida. Então, esse filho é meu. Preste bem atenção. O tema de hoje está muito lindo. A palavra de hoje está muito bom. O tema de hoje para essa palavra é: Deus pode transformar situações improváveis em propósito. Deus pode transformar situações improváveis em propósito. Vamos então para o momento. Chegou a hora. Vamos então para a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra com o irmão Ailton Cândido. E no momento da palavra, o livro de Gênesis capítulo 38. Já estou aqui com a Bíblia aberta. Livro de Gênesis capítulo 38, versículo 26. Está escrito assim, ó. Então reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a tenho dado a Selã, meu filho, e nunca mais a conheceu. Vou repetir o versículo bíblico. Então reconheceu o Judá e disse: mais justo é ela do que eu, porque não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Que palavra forte, né? Que versículo abençoado. Esse versículo, ele mostra... Esse versículo, ele é marcante. Ele mostra exatamente o momento em que Judá reconhece seu pecado e admite sua injustiça diante de Tamar. Então, quando ela mostrou o cajado, se não fala a memória, é o cajado, quando ela mostrou o objeto que pertencia a Judá, a consciência dele pesou e ele disse: ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Então, ele acabou revelando isso. Primeiramente, ele queria expor ela numa situação. Depois, a consciência dele pesou e disse: ela é mais justa do que eu, porque eu tinha um filho para entregá-la e acabei não entregando. Eu tinha um filho para dar para ela, mas não dei. Ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Então, aqui nós vamos trazer, dentro desse tema, onde vai dizer: Deus pode transformar situações improváveis em propósito. Coisas que aparentemente não iria dar em nada. Aparentemente não iria dar continuidade, não iria permanecer. A situação talvez aos olhos humanos iria se afundar mais ainda. Porém, o nosso Deus, ele é poderoso para transformar situações que é improváveis em um propósito. Aleluia. Você consegue me entender, minha amiga e meu amigo? Preste bem atenção. Essa mensagem de hoje, ela está sendo uma bênção. Talvez a sua vida esteja sendo assim. Sua situação está improváveis. Talvez suas situações na sua vida, talvez seria para a morte.
seria para se afundar mais ainda, seria para ser eliminado. Porém, Deus pode transformar essa situação que você está vivendo. Assim como Deus transformou a situação de Tamar. A situação de Tamar foi transformada. Tamar, ela passou por humilhação, diante situações, injustiça e também abandono. Ou seja, ela passou por situações de humilhação, de injustiça e também de abandono. Houve um momento em que ela foi abandonada, porque naquela época, mulher que perdia marido vivia uma situação complicada, né? Era considerada como a viúva. Então, ela tinha uma situação complicada. Não tinha tantos recursos assim para a mulher que era viúva e não casava mais. Você está me entendendo, minha amiga e meu amigo? Então, ela foi humilhada, ela foi injustiçada e ela foi abandonada. Talvez seja isso que aconteceu na sua vida. Situações de humilhação, situações de injustiça e situações de abandono. Alguém te abandonou. Você foi abandonada por uma causa, por alguém, por uma situação. Você foi abandonada, passou pelo momento de humilhação, passou pelo momento de injustiça. Você consegue me entender, meu amigo e minha amiga? Humanamente parecia uma história perdida na vida de Tamar. Humanamente parecia uma história perdida. Porém, aleluia, porém Deus transformou aquela situação em algo importante. Vou repetir. Deus transformou aquela situação em algo importante. Você imagina, a mulher fez algo até que realmente não era para ter feito, uma coisa errada, mas naquela situação ali, viu uma reviravolta. Deus tomou essa causa e transformou. Deus pode transformar sua causa. Talvez você começou alguma coisa até errado. Talvez você iniciou algo errado. Você tomou uma decisão até errada. Mas Deus pode transformar essa situação errada em algo que vai ser edificante lá na frente. Deus pode pegar algo errado para ser algo edificante lá na frente. Amém? Calma, eu não terminei ainda, porque essa palavra está uma bênção. Já peço para você se inscrever no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, envia para muitas pessoas. Eu vou pedir para você enviar hoje para 5 pessoas aí do teu contato, 5 pessoas do teu WhatsApp, compartilhe para o teu Facebook, compartilhe aí para o teu Instagram, compartilhe para 5 lugares. Abençoe outras pessoas com essa palavra sobre Deus pode transformar situações improváveis em propósito. Amém? Se inscreva, dê o seu like, nos ajude para que nós possamos continuar ajudando mais pessoas através desse vídeo. Amém? Continuação. Preste bem atenção. Do relacionamento de Judá e Tamar nasceu Pérez, uma criança chamada Pérez. E de Pérez veio outras de descendência. Consegue me entender? Então, nasceu Pérez, que futuramente entrou na linhagem de Jesus Cristo. Olha isso. Então, da geração de Pérez, filho de Tamar com Judá,
aleluia, veio futuramente, passou a ser a linhagem de Jesus Cristo. Ou seja, foi nascendo, foi indo, até chegar o tempo de Jesus Cristo. Porque Jesus, filho de José, humanamente dizendo, filho de José, era da linhagem de Judá. Você consegue me entender? Era da linhagem de Judá. Então, daí veio Jesus Cristo. Então, o que nós vamos aprender? Isso mostra que Deus não depende de perfeição humana para cumprir seus planos. Preste bem atenção. Você não tem que se esforçar, se matar, eu tenho que ser perfeito. Não. Perfeito você nunca será. Perfeito você não é e nunca será. O único perfeito que teve nesse mundo foi Jesus Cristo, como todos nós sabemos. Então, perfeito você não é. Mas preste bem atenção. Deus, Jesus, ele não depende da tua perfeição humana para cumprir seus planos. Você precisa crer para que o plano, as promessas de Deus venham se cumprir na tua vida. Mas o que Deus tem para fazer, ele vai fazer independente se você se esforça para poder viver uma vida justa ou não. Você consegue me entender, minha amiga? E meu amigo? Então, você não é perfeito. E muitas vezes você não se esforça para ser justo. Não se esforça para ser justo. Mas Deus não depende disso. Ou seja, talvez você andou na injustiça durante muito tempo atrás. E hoje você está aqui, na frente. E você percebe que você está fazendo coisas boas, fazendo coisas diferentes. Você percebe que coisas boas, diferentes, tá surgindo agora através da sua vida. Foi exatamente o que Deus fez na sua vida. Ele não dependeu da sua, ele não dependeu da sua perfeição. Ele não depende. A única coisa que o Senhor depende é apenas da palavra dele. A palavra dele, quando ele fala, não tem para onde correr. E outra, segundo ponto, mesmo em histórias marcadas por falhas, Deus pode gerar um futuro abençoado. Aleluia. É forte, né? Pode ter havido falha. Talvez você falhou até aqui. Mas Deus pode gerar um futuro abençoado na tua vida. É claro que quando nós erramos, consequência a gente temos e a gente vai passar por consequência dos nossos erros. Consegue entender? Foi assim que aconteceu com Davi. Davi errou, pecou, se desviou. Em certo momento da presença de Deus, veio a consequência, mas depois da consequência, ele se acertou, se afirmou, e aí, através da humilhação dele diante de Deus, Deus escolheu o filho de Betseba para ser o sucessor de Davi. É forte, né? O filho de Betseba. Quem conhece a história de Betseba e Davi, quem não conhece, leia. É uma palavra muito forte. Eles errou no começo. Eles entraram no caminho errado. Davi e Betseba. Mas lá na frente, depois da consequência, o Senhor transformou essa situação. Então, vou repetir. Mesmo em histórias marcadas por falha, Deus pode gerar um futuro abençoado.
Outra, onde muitos veem vergonha, Deus pode trazer redenção. É forte, né? Às vezes você vê vergonha. A pessoa cometeu isso, a pessoa fez aquilo, a pessoa andou desse jeito. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Pois é. O que você vê com o seu olhar de vergonha, aleluia, Deus pode trazer redenção. Aleluia. Deus pode trazer redenção na sua vida, minha amiga, que talvez até aqui foi motivo de vergonha, mas Deus pode trazer redenção para a sua vida. Você consegue me entender, meu irmão e minha irmã? Bom, preste bem atenção para a frase final, para finalizarmos essa mensagem de hoje. Frase final. Tá? Mas antes, peço para que você comente, compartilhe, dê o seu joinha e nos ajude a abençoar outras pessoas. Amém? Nos ajude a abençoar outras pessoas. Bom, vamos lá para a aplicação da nossa vida. Seu passado não impede Deus de escrever um novo começo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você teve um passado injusto, infiel, negativo, trevas. Mas Deus pode escrever uma nova história na sua vida. Sabe? Não podemos errar. Não podemos desviar. Não podemos sair da direção. Mas quando isso acontece, e se isso já aconteceu, Deus, aleluia, pode escrever uma nova história a partir daqui. Você pode ter um novo começo, uma nova história na sua vida. Você consegue me entender, meu amigo? Bom, vamos finalizar com a frase para impactar a sua vida. A frase para impactar a sua vida, tá? É essa. Quando o homem falha, preste bem atenção. Quando um homem ou o homem falha, Deus ainda continua escrevendo a história. O homem falhou, o homem desviou, o homem saiu da direção, mas Deus ainda continua escrevendo a história. Ou seja, a história não é parada. A história que Deus está escrevendo não é parada porque você errou. A única coisa é que você vai sofrer vento, consequência. Mas a história está sendo escrita ainda. Deus ainda está escrevendo. Deus está escrevendo e Ele está escrevendo que você vai se reconciliar, que você vai se acertar, que você vai voltar. E a sua história vai ter um novo começo. E vai ter um novo começo para um futuro propósito de Deus na sua vida. Amém? Chegamos ao final de mais um vídeo. Prometendo voltar no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Eu quero profetizar na tua vida. Eu quero profetizar na tua casa, na tua família. Que Deus abençoe você. É motivo da gente agradecer. Domingo é dia de gratidão. Domingo não é dia de pedir. Domingo é dia de você ser grato a Deus. Domingo é dia de você se entregar para Deus. Tá? Tem culto hoje, domingo, tem escola bíblica dominical para vocês que vão para a escola bíblica dominical, tá? Procura uma igreja evangélica, você que ainda não é cristão, procura uma igreja evangélica, vem para Jesus, assim como eu vim, como eu estou em Jesus, como muitas pessoas estão em Jesus, pode ter certeza, vale a pena. Ele pode mudar a tua história. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, receba a luz.